Nosso irmão Guilherme, ele fez parte da nossa igreja há muitos anos, né? O Guilherme veio estudar aqui na UFLA. Nossa, Guilherme, quando é que foi que você veio estudar aqui na UFLA? 2005. Veio então o jovem Guilherme estudar aqui na UFLA e acabou vindo fazer parte da nossa igreja conosco, e ficou aqui um bom tempo. Ajudou aqui na sede, fazia parte aqui do ministério da sede, louvor. Depois foi lá para a quarta igreja com o pastor Miqueias e eu, e lá também nos ajudou muito. E finalmente ele casou com a nossa irmã Dalila. Cadê a Dalila? Dalila está aqui? Está ali. A nossa irmã Dalila é irmã da nossa irmã Talita, que também está ali. E é tia do nosso irmão Pedro, que também está ali, que é filha da nossa irmã Carminha. E agora não são 2 mais, são 4. É o Levi e o Oliver. Depois você traz eles aqui para a igreja conhecer. A Dalila vem cá com eles, tem jeito? Eles estão na salinha, né? O Levi está na salinha? Ou está aqui? Está na salinha? Tá. Você não veio preparado para vir na frente, né, Dalila? Te peguei de surpresa. Fica à vontade. Fica à vontade. Se você quiser vir depois para a igreja te conhecer, na hora que o Guilherme subir aqui. Muitas pessoas te conhecem, mas nem todo mundo te conhece. Nós temos muita alegria de ter aqui, de vez em quando o Guilherme e a Dalila estão aqui em Lavras, e nós temos muita alegria porque nós temos acompanhado a vida do Guilherme, depois que ele saiu daqui, foi para Divinópolis, né? E lá em Divinópolis ele se ligou à primeira igreja batista de Divinópolis, e lá ele se dedicou ao trabalho na igreja, fez o seminário teológico lá, e foi ordenado pastor lá, na primeira igreja batista de Divinópolis. E nós estivemos lá da ordenação, foi muito bonito, muito impactante, e eu fico muito alegre de ver, né, esse crescimento e essa dedicação do nosso irmão Guilherme à obra de Deus. E eu queria mostrar um pedacinho, nosso irmão Ed, eu acho que ele colocou lá, né, irmão Ed? Um pedacinho da ordenação do Guilherme, viu, Guilherme? Você nem estava sabendo disso, a gente pegou um pedacinho da sua ordenação. Já tive que corrigir a ata ali. Pode ajudar aqui. Vamos orar. Senhor amado, nós te rendemos graças por tua graça bendita. O Senhor graciosamente tem sustentado essa vida, graciosamente chamou das trevas para a luz, graciosamente lhe deu a honra elevada que é o chamado ao episcopado. Senhor, nós cremos no que diz a tua palavra. Em tempos adversos como o nosso, em que há tanta desvalorização do ministério, nós não ficamos com a percepção do homem, mas com aquilo que a tua palavra diz. E a tua palavra diz que quem aspira esse ministério, excelente obra deseja. Muito obrigado, Senhor, porque essa excelente obra tem sido exercida pelo teu servo Guilherme Godoy Fonseca. Muito obrigado, Senhor, porque diante do presbitério ele tem sido reconhecido como um homem crente, de bom testemunho, cuidadoso com a sua família e diligente no ministério. Sustente-o, ó Pai, para que essas virtudes no teu poder, para a tua glória, segundo a tua vontade, sejam realçadas na caminhada que hoje se inicia como pastor ordenado. Abençoe o teu servo pastoreando o teu rebanho querido na cidade de Carmo do Cajuru. Mas, ó Deus, se ao longo do tempo o Senhor vier a chamá-lo para outras igrejas, sejam estas igrejas também abençoadas pela chegada de um servo fiel ao Senhor. Nós rogamos, ó Pai, que dê ao teu servo ânimo, em especial nos dias de desânimo, fidelidade ao teu nome quando estiver sob ataque do inimigo de nossas almas, deste mundo mau e da própria carne. Dê ao teu servo perseverança pelo poder do teu Espírito, a fim de que se renove dia após dia o prazer de cumprir esse ministério. Ajuda o teu servo, Senhor, a realizar a obra de um evangelista, cumprindo esse chamado, e um dia, ao ser chamado à tua augusta presença, poder apresentar para a tua glória e para o teu louvor os frutos desse trabalho. Nós consagramos ao Senhor essa vida que já te pertence, consagrando
como ministro da tua palavra. Usa o Senhor para a tua glória e louvor, por meio dessa vida, ó Pai. Permita que haja expansão do teu reino, é o que te pedimos, lembrando-nos também, Senhor, da tua serva Dalila, mulher fiel ao Senhor e ao seu esposo. Ajude-a, Senhor, também, ao lado do seu esposo, a cuidar do teu povo. Abençoe, Senhor, o Oliver, abençoe, ó Deus, o Levi, a fim de que esses meninos tenham sempre grande alegria em dizer que são filhos de um pastor do teu rebanho. Ó Deus, nós rogamos que abençoe grandemente a caminhada dessa preciosa família, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Alegria. Muito bom, né? Aleluia. Pastor Guilherme, por favor, venha aqui até o altar. Está aqui o púlpito, o altar para o seu uso. Glória a Deus. Surpresa, hein? Boa noite, amada igreja. Tudo bem com vocês? Muito bom estar de volta. Me sinto em casa mesmo. E de fato eu sei que eu estou em casa, não é? A gente tem vindo muito pouco, eu e a Dalila, por conta do trabalho e também dos estudos lá. Mas tem o que? 6, 7 meses que a gente não vem, né? Mas é muito bom estar de volta aqui com vocês. E ao final do culto quero ver cada um de vocês. Abraçar não pode, né? Mas aquele cutucãozinho a gente não dispensa. Amém? Amém, é um prazer enorme, é um privilégio, uma honra estar com vocês aqui. Tia Nilma e todos vocês. Eu estava pensando e conversando com o Senhor, orando sobre aquilo que eu traria essa noite para os irmãos. Falei, Jesus, o que o Senhor quer que eu fale com o seu povo, com a sua noiva, a sua igreja? E, de fato, Ele me disse para falar uma coisa para vocês. Segura na cadeira aí. Jesus foi um pastor horrível. E de fato, na mentalidade de muitas igrejas de hoje, Jesus não foi um pastor muito atraente. É claro que não. E quando eu disse isso lá na nossa igreja, dias para trás, pastor Joel, eu tenho um filho, o pastor Marcelo falou, o Levi tem 3 anos e meio, catatalzinho desse tamanho. Levi falou assim, papai, eu ouvi o senhor falando que Jesus foi um pastor horrível. E ele começou a falar isso lá em casa, na igreja. Jesus foi um pastor horrível, Jesus foi um pastor horrível. O povo ficou achando estranho. Então até explicar para o Levi, nós tivemos problemas, né, meu bem? Para explicar o que Jesus de fato é. Realmente, para muitas igrejas, Paula, Jesus foi um pastor horrível. Porque quando Jesus fazia os milagres, realizava as curas, as pessoas estavam por perto e realmente uma multidão se formava ali. Mas quando ele abria a boca para pregar algum sermão e fazer o seu discurso, logo as multidões iam embora. Jesus começava a pregar e o povo ia embora. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Vai comigo lá no Evangelho do doutor Lucas, Dr. Lucas, capítulo 8, verso 4, e eu me deparo com esse texto, Lucas 8, verso 4, diz assim o texto: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Então veja bem, muitas pessoas vieram de diversos lugares, Patrícia, cidades distantes, caminharam a pé, muitas delas a pé, de cidades muito distantes, milhas e milhas andadas, caminhadas, e agora Jesus está diante de uma multidão. Verso 5, Jesus diz a parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade.
Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tchau. Foi isso que Jesus fez. E aí eu me pergunto, Jesus, diante de uma grande multidão, pronto a fazer discípulos, a começar o seu trabalho, a construir a sua igreja, a construir então o seu campo, o seu grupo de missionários para enviá-los, Jesus nos lança essa parábola. E eu não entendi. Mas aí quando você continua o texto, no verso 9, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. É isso mesmo que você entendeu. Eu aqui me esforçando no meu quarto, Senhor, como que eu posso pregar para a Igreja Batista Central em Lavras, de forma que as pessoas ouçam? Como que eu prego na penitenciária? Como que eu prego nas escolas? Como que eu prego no meu trabalho, para que as pessoas entendam a mensagem de forma clara? E o Senhor diz que prega de forma, por parábolas, de forma que algumas pessoas entendam e outras não entendam. E eu vejo a pregação de Jesus muitas das vezes tão distante da minha, porque parece que eu gosto de um salão cheio, e vocês pastores gostam também, que eu sei, e você, líder dessa igreja, também gosta de uma igreja cheia. Nós gostamos, isso é bom, nos anima, não é não? Mas Jesus, Ele não mede o seu discurso para poder agradar pessoas, para ter uma multidão de sementes que caem no passeio. Porque muitas das vezes aquilo que eu sinto que nós fazemos como igreja é aguar sementes que caíram no passeio, no cimento. E eu não vejo razão nenhuma para isso, aguar sementes que caíram no passeio. Jesus diz para os discípulos que algumas das suas parábolas eram parábolas que serviam como enigmas para que aquelas pessoas que realmente estavam atrás de Jesus por prazeres carnais não entendessem a mensagem, propositalmente. Que isso, Jesus? O Senhor estava prestes a ir fazer vários discípulos, o Senhor perdeu a oportunidade lançando uma palavra pesada. E aí eu vejo aqui, por exemplo, em Lucas capítulo 14, se você vá comigo um pouco mais para frente, Lucas, capítulo 14, no verso 25. Lucas 14, 25. Ok. Grandes multidões o acompanhavam. Jesus, maravilha. Jesus, cuidado com a boca. Da outra vez, o Senhor espalhou todo mundo, mandou todo mundo embora. Agora o Senhor tem uma nova oportunidade. Vamos ver o que Jesus vai dizer. Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Bela introdução, não? Uma nova oportunidade, uma massa de pessoas, e Jesus diz: se você não aborrece seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele continua o texto: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para que não suceda que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Jesus está dizendo: se você quer viver a vida cristã, se você realmente quer caminhar como igreja, sente-se, calcule o custo, porque nos custa, não nos custa 50% da nossa vida, não nos custa uma certa porcentagem de esforço, nos custa tudo.
Se você quer ser um cristão piedoso em Cristo, te custará a sua vida. Custará muito. Ele não quer uma parte da sua vida, Jesus quer tudo. E ele continua o texto dizendo: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Jesus, pega leve, como assim? Gente, vocês estão comigo aqui? Vocês estão entendendo que muito daquilo que a gente vê nas igrejas aí afora, essa moda que o YouTube traz à tona, de igreja gostosa, aquela igreja maravilhosa, onde o pastor tem apenas palavras de deleite, aonde não se mexe na sujeira do coração do homem, aonde o crente não precisa se arrepender dia após dia. Não. Pecado? Para que eu vou falar de pecado? Cruz? Não, isso é muito escandaloso. Vamos falar apenas daqui da parte boa, vamos pregar pela metade. É isso que eles estão fazendo aí. E Jesus, quando eu comparo o nosso Cristo, o nosso Senhor, tudo o que Ele fala é tão divergente, tão diferente, tão distante do que a gente tem ouvido por aí fora. Queridos, pegue uma daquelas Bíblias onde tem as palavras de Jesus em vermelho, leia, você vai ficar boquiaberto com os sermões de Jesus. Pastor Marcelo é patinho, eu sou fichinha. Nós pastores aqui somos patinhos na lagoa, perto da forma como Jesus falava. E olha que nós queremos ser parecidos com Ele. Jesus foi um pastor horrível na concepção de muitas igrejas. Não para essa igreja, amém? Aqui as palavras, os sermões duros de Jesus, os discursos escandalosos de Jesus são doce na nossa boca. E são palavras de vida eterna para cada um de nós. Jesus é maravilhoso. Vá comigo em João capítulo 6. João capítulo 6, verso 60. Veja como Jesus se comporta diante de uma multidão novamente. Aqui em João 6, verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, Jesus novamente, Jesus de novo. Jesus disse à multidão, no verso 60, muitos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? A Igreja Batista Central de Lavras pode ouvi-lo e recebê-lo com alegria. 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Eu quero te dar o contexto desse texto. Jesus aqui está no pico da sua popularidade. Se você vai, por exemplo, no capítulo 6 de João, você vai ver que Jesus, ele anda sobre o mar. Tem a multiplicação de pães e peixes aí no capítulo 6. No capítulo 5 nós temos a cura do filho de um oficial rei, a cura de um paralítico. Então Jesus fez diversos sinais e milagres, e a massa começou-se a chegar a Jesus. Opa, se esse tal de Jesus realmente é o profeta prometido, se ele é o Messias, veja o que ele fez com a multiplicação de peixes, alimentou umas 20.000 pessoas, imagina o que ele não pode fazer com o Império Romano, nos libertando da escravidão, dos grilhões de Roma. Ok, vamos nos achegar a ele, vamos pedir por mais sinais, o frenesi, o show da fé, e a multidão vem. Ele, no pico da sua popularidade, promove um discurso que ofende e escandaliza a todos. No verso 66, vai comigo. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. João 6, 66. Muitos dos discípulos já não andavam com Jesus. Jesus, num discurso, num sermão, Beto,
espanta milhares de pessoas. Agora eu fico me perguntando, será que Jesus ficaria por muito tempo no staff de uma igreja dos dias de hoje? Essas igrejas que nós vemos aí com pastores coach, pastores do oba-oba do show da fé. Você acha que Jesus, que num só dia espantou milhares com seu discurso duro, com certeza essas igrejas fariam uma assembleia e demitiriam Jesus? Já pensou nisso? Patrícia, Jesus seria expulso de uma igreja, demitido? Pois é o que aconteceria. Eu temo em dizer, mas talvez Jesus, se fosse pastor em Lavras, teria uma igreja menor do que essa. Então, o que foi que Jesus disse de tão ofensivo, gente? O que Jesus falou que ofendeu tanto o povo? Bom, Jesus fez todos aqueles milagres, como nós vimos, mas acompanhe comigo no capítulo 6 ainda de João 6, verso 14. Verso 14 e 15 de João 6, diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: esse aí, é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, é ele é o cara. Sabendo, pois, que Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, o povo olhou e falou assim: epa, esse aí é o profeta que a gente estava esperando. Só que o conceito de profeta de Jesus é um conceito muito diferente do que era o profeta prometido dos judeus. Os judeus tinham uma concepção, Ed, de um Jesus musculoso, um Jesus robusto, libertador, como Saul, alto, com corpo de guerreiro, que viria libertar e trazer Israel de novo ao seu poderio, libertar Israel das mãos dos romanos. Só que Jesus era um profeta completamente diferente. Ele não veio como libertador político. E Jesus, quando ele viu a turba tentando levantar ele como rei, com um governo terreno, Jesus se retira. Se retira para o monte, ele vaza na braquiara na mesma hora. E vai comigo agora no verso 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Então veja que a multidão percebeu que Jesus subiu para o monte, sumiu, foi para o lado de lá do mar, atravessou o mar sem barco, sem nada. E eles disseram: opa, vamos atrás do mestre. E eles chegaram: Jesus, quando é que o Senhor chegou aqui? Como é que foi esse negócio aí? Eles vieram atrás de Jesus, querendo mais do show gospel. Jesus, queremos mais uma noite de milagres. Estamos prontos para mais um show da fé. E eles chegaram para Jesus novamente, querendo mais frenesi, um frisson. Sabe, queriam milagres, multiplicação, queriam alimentar a sua carne. Uma igreja carnal, seguindo a Jesus. E no verso 26 e 27, você vê a resposta de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. A igreja, a turba, a multidão veio atrás de Jesus para poder saciar a sua fome e buscar os seus desejos carnais. Obviamente que não era uma igreja ainda, porque a igreja é inaugurada em Atos 2, mas eu quero fazer esse paralelo para você ver que seguidores de Jesus vinham até ele procurando as mãos dele e não a face dele. E Jesus diz: vocês me procuram porque eu fiz a vida de vocês mais fácil. Não me sigam para ter uma vida mais fácil, mas me sigam simplesmente porque eu sou o que sou. Queridos, vocês sabem qual que é a fórmula para ter uma igreja grande? Vocês sabem, é muito fácil ter uma igreja grande. Muito fácil, Nilda, preencher as fileiras de uma igreja. Eu sei fazer isso muito bem. Pastor Joel sabe, Pastor Marcelo sabe fazer isso. Basta você adotar metodologias carnais,
para que homens carnais sejam atraídos através dessa metodologia carnal. E o grande problema é que quando você atrai homens carnais com metodologias carnais, você precisa renovar as suas metodologias carnais para continuar mantendo esses homens carnais aqui na igreja. Eu estou na igreja porque lá tem um espaço muito grande, tem muita gente. Estou na igreja porque o estacionamento é bom, porque nós temos um ministério infantil excelente. Eu estou na igreja porque os meus amigos estão lá. A banda é boa, a poltrona é acolchoada. Eu estou na igreja porque é gostoso ir lá. Não estou dizendo que isso é ruim não, isso é muito bom, gente. Veja bem, tudo isso é excelente, nós devemos fazer com excelência para Deus. Porém, se nós seguimos Jesus e vamos à igreja e servimos numa igreja por conta daquilo que a igreja pode nos dar, nós estamos sendo consumidores no mundo de fast food, enquanto deveríamos ser doadores no mundo de consumidores. Qual foi a última vez que você entrou por essa porta, olhando para os irmãos e dizendo: o que eu posso fazer para ajudar aqui? Pastora Ruth, o que eu posso fazer para ajudar aqui? Como que eu posso servir? Como que eu posso ajudar? Qual foi a última vez que você olhou para o irmão e falou assim: eu quero te servir, como eu posso te dar vida? Eu não quero nada de você, eu não quero nada da igreja, eu quero dar para essa igreja, eu quero doar-me. Nós somos doadores no mundo de consumidores, entende? Na igreja, no reino de Deus, estamos de cabeça para baixo. Os valores são invertidos. Como eu posso doar-me? Como eu posso me ajudar? Financeiramente, com a minha energia, com a minha inteligência, com os meus dons, com a minha formação, como eu posso ajudar? Porque, queridos, eu vejo o trabalho desses homens nessa igreja. São homens sérios, seríssimos. Pastor Marcelo, estou colado nele direto, aprendendo, só sugando, igual uma esponjinha. Porque são homens sérios. Ore por esses homens, ore pelas mulheres de pastores, pela Ruth, pela Nilma. Ore por essas mulheres, porque se elas vão bem, os pastores vão bem. Incentive os seus filhos a trabalharem na igreja. Incentive os irmãos a entrarem em ação. Porque quem faz a igreja rodar não são os pastores, os líderes, são vocês. Cada um de vocês é quem fazem a igreja e que são a igreja. Amém? Amém ou não? Métodos carnais preenchem fileiras e mais fileiras. O politicamente correto, aquele pastor que não toca em pecado, pastor que não toca em assuntos difíceis, isso enche a igreja também. Mas Jesus não era assim. Jesus era totalmente diferente. Olha comigo o verso 28. João 6, 28. Dirigiram-se, pois, a Jesus perguntando: Jesus, o que faremos para realizar as obras de Deus? Eles disseram: Jesus, queremos o frenesi, queremos o sobrenatural, o show da fé. Verso 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Eles queriam o sobrenatural, o misticismo. E Jesus diz: a obra de Deus é que vocês creiam, vivam pela fé. E talvez a dificuldade nossa, queridos, é de viver uma vida cristã simples, normal. Qual é a vida cristã normal? Vivendo de fé em fé, de glória em glória, muitas das vezes não vendo nada de sobrenatural acontecendo ao nosso redor, muitas vezes não vendo milagres, grandes milagres, mas nos contentando com os pequenos milagres, que na verdade são milagres gigantes da parte de Deus. Creais no Espírito Santo de Deus. A obra de Deus é essa, que vocês creais no Filho de Deus, em Jesus. Simples. E o texto continua. 30, verso 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. O pessoal está dizendo assim: ô Jesus, o que o Senhor vai fazer para prender a gente aqui na sua igreja? O que o Senhor vai fazer para chamar a nossa atenção, para prender o nosso coração? Quais são os sinais que o Senhor faz? O Senhor fala que o Senhor é profeta? Olha só para o Senhor ver. Lá no deserto, Moisés, aquele era profeta mesmo. Ele fez pão descer do céu. E o Senhor, o que o Senhor vai fazer para prender a gente aqui? Para ganhar o nosso coração?
E Jesus vai responder então no verso 32. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Jesus está dizendo, primeiramente, olha, deixa eu falar para vocês, só para começar, não foi Moisés que fez o pão descer do céu. Foi Deus, foi meu Pai. Moisés é pó, é homem, assim como vocês, assim como nós. Não foi ele que fez o miraculoso, não é ele que faz as coisas acontecerem. É Deus quem dá o crescimento, quem faz os milagres, quem traz o sobrenatural. E ele continua dizendo no verso 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos desse pão sempre. Jesus está dizendo então que Deus é que dá o pão do céu. Eles disseram, tudo bem, então o pão que desceu no maná não foi Deus, não foi o Moisés que fez descer, foi Deus, nós entendemos isso, beleza. E o Senhor está dizendo que tem um pão aí, que é melhor que aquele. Senhor, nos mostra, será que as pedras vão se transformar em pão? Será que esse pão vai vir do fundo, do abismo? Será que pão vai descer do céu? Nos mostra esse pão, que a gente quer isso aí, Senhor Jesus, dá-nos desse pão aí. E nos parece que aqui, nós temos o povo falando uma frequência diferente da frequência de Jesus. Parece que o povo está em AM e Jesus está falando em FM ou vice-versa. Porque o povo quer o frenesi, Jesus está falando de coisas espirituais. E Jesus se recusa a julgar esse jogo da multidão. E ele no verso 35, ele acaba com essa discordância de frequência e ele fala a linguagem que o povo entende. Verso 35, declarou-lhes pois Jesus, eu sou o pão da vida. Sabe o que significa esse eu sou aí? Jesus está dizendo, eu sou Deus, eu sou o que sou. É o mesmo termo utilizado no hebraico, eu sou. Jesus esclarece a situação dizendo, eu sou Deus, eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Igreja, será que você está com fome de alguma coisa essa noite? Será que o seu coração está com sede de algo? E você procura em tantos lugares. Você tenta preencher o seu coração com amor humano, e isso não dá certo. E você tenta preencher talvez com trabalho, com coisas seculares, ou talvez com ministério, e você vem na igreja e tenta servir, e parece que isso não preenche, porque vivendo uma vida vazia, sem Jesus, não adianta preencher uma cadeira. Se você não está seguindo Jesus de segunda a segunda, buscando intimidade com o Senhor, servindo ao Senhor no secreto, no recôndito, do que adianta estar aqui? Se você está aqui nessa situação, já é um começo, glória a Deus por isso. Talvez hoje um dia de você recomeçar a sua intimidade com o Senhor, para que lá na sua casa você continue servindo a Deus como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Você está com fome de alguma coisa nessa noite? Está com sede? Jesus promete te entregar uma água viva, que vai preencher o seu coração, e você não terá sede de nada, você não terá falta de nada, não terá fome de mais nada, você estará satisfeito para sempre. Mesmo que os filhos vão embora, mesmo se sua esposa te deixa, se os seus pais te abandonam, todos somem da sua vida repentinamente, Ele te preenche e você fica satisfeito, satisfeita, não necessitando de mais nada. Jesus, Tu és o pão da vida, Tu és a água que sacia, dá-me de beber da Tua água, dá-nos de comer do Teu pão hoje e sempre, Senhor Jesus, amém, aleluia. No verso 41, vá comigo agora no verso 41, murmuravam pois dele os judeus estão extremamente chateados com Jesus, porque Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, mas esse aí não é Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai, a mãe? Como pois agora diz, desci do céu? Como é que esse cara está maluco, é um lunático, ou um mentiroso, um trapaceiro, um trápula? Nós conhecemos ele, Jesus, o filho do José. José é o Zé carpinteiro.
Filho de Maria, a gente conhece os irmãos, a gente conviveu com eles. Como é que ele está falando que ele veio do céu? Maluco ou mentiroso. Maluco da cabeça. Então nós vemos uma multidão que até ontem jogava pétalas para Jesus. Jesus, estamos juntos. Jesus, tu és o Messias, vamos te coroar. É isso aí. É. Agora estão querendo tacar tomates em Jesus, se não pedras, querendo apedrejá-lo, inconformados com aquilo que ele disse. E por quê? Por que eles estavam jogando tomate em Jesus agora, ou querendo jogar pedras em Jesus? Pelo menos por 3 motivos, igreja. O primeiro motivo é que Jesus se recusou a falar de política. Jesus não quis entrar no mérito da política, porque o reino de Jesus não é desse mundo. Existem pessoas na igreja, irmãos queridos, que nós temos que amar e esclarecer acerca desse assunto. Nós, como batistas que somos, nós temos preservado ao longo dos séculos a separação entre o Estado e igreja. Igreja e Estado, cada um no seu quadrado. E nós fazemos isso baseado em Mateus 22, quando Jesus diz: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nosso negócio é pregar o evangelho. Se chegam para mim e falam: Guilherme, você fala pouco de política. Eu falo: não vou falar de política na igreja. Temos que ser seres politizados, crentes politizados, mas o nosso negócio é a grande comissão. Nosso negócio é pregar o evangelho, é expandir o reino de Deus. Os bares, as boates, tudo isso aí vai ter as portas fechadas se nós nos ajoelharmos e se nós pregarmos o evangelho, se a gente for. Não se a gente se levantar como dominadores políticos ou aqueles que vão levantar e mudar a política através da renovação política. Não. Mas através da pregação do evangelho, nós fomos chamados para isso. Segundo motivo, a multidão estava chateada com Jesus porque ele se recusou a falar de política, porque ele se recusou a satisfazer os desejos do povo, os anseios do povo. Qual que era o desejo do povo? Era ter um líder que falava de coisas boas, que fosse libertar eles, mas também que trazia pão, que alimentava eles. Um líder que viria satisfazer as emoções deles. E Jesus se recusou a fazer isso. Eles queriam um Jesus coach. Já ouviu falar disso aí? Pastores coaches. Jesus se recusou a ser um coach. Na verdade, Jesus ele não facilita. E ele diz palavras duríssimas, que dispersa toda a multidão. E o terceiro motivo, porque a multidão estava chateada com Jesus, é que ele não apresentou o show da fé que a multidão queria. Jesus se recusou a fazer alguns milagres. Isso parece familiar para você hoje, como igreja? Porque pessoas hoje, aqui nessa igreja, em todas as igrejas, fazem isso. Isso acontece aqui, acontece na igreja onde eu sirvo, acontece em todo lugar. As pessoas saem da igreja por esses 3 motivos, pelo menos. E eu vou pontuar os 3 motivos que eu acabei de dizer. Vou começar pelo motivo 1. Motivo 1 é: as pessoas vão embora da igreja porque às vezes o pastor ou a liderança se recusa a entrar em assuntos políticos. Tem um pesquisador norte-americano chamado Ed Stetzer. É o xará do Ed lá. O Ed Stetzer, ele fez uma pesquisa pós-pandemia. É um pesquisador crente norte-americano. E nessa pesquisa, o Ed, ele diz que 20% dos crentes em 1 ano e meio de pandemia foram embora. 20% dos crentes vazaram na braquiária. E por quê? Porque eles substituíram a igreja por alguma coisa. Ele diz o seguinte: 20% dos resultados que nós obtivemos, 20% eliminou a igreja da sua agenda para poder substituir a sua agenda na segunda, na quinta e no domingo, por exemplo, por uma outra atividade. Por exemplo, tênis, futebol, ficar com a família, descobriu a adrenalina do Netflix, descobriu que pode até ser crente em casa, assistindo um pastor no YouTube. Não preciso de igreja não. E acaba ficando em casa. Substituiu a igreja por alguma outra coisa, talvez até uma igreja virtual. E isso é de uma covardia muito grande, né? A gente sabe, porque quando você fica doente, você tem um problema na sua casa,
Não é o Augusto Nicodemos que vai te visitar, é? Não é o Paulo Júnior que vai visitar você, vai te aconselhar. São os pastores dessa igreja. Por isso que os pastores dessa igreja merecem dupla honra. Merecem as suas orações e o seu cuidado. Você deve cuidar deles. Mas ele também, o Ed Stetzer, ele, nos seus resultados, na sua pesquisa, ele encontrou que 30% dos crentes trocaram de igreja. E realmente, quando eu olho para a nossa realidade lá, pastor Marcelo, é mais ou menos isso mesmo. A gente vê que muitas pessoas saíram, outras vieram, mas um grupo saiu procurando encontrar outra coisa em outra igreja. Então, por exemplo, eles leram algo na internet, acreditaram mais no que estava escrito no site do que aquilo que o pastor estava falando. Então, por exemplo, assim, vacina e não vacina. Na minha igreja, o pessoal é a favor da vacina. E naquela igreja, isso nos Estados Unidos, né? Naquela igreja, o pessoal é contra a vacina. Ah, então eu sou contra a vacina, eu vou para lá. Eles não vão para outra igreja porque não está sendo pregado o evangelho, não. Estão indo por motivos sociais, por outras coisas, tipo assim, máscara e não máscara. Ah, eu acho que não deve usar máscara. Na minha igreja todo mundo usa máscara, eu vou para aquela igreja lá, onde o pessoal não usa máscara. Olha que absurdo. Ah, e também na pandemia, eu descobri através do YouTube, do Facebook, que o pastor daquela igreja lá, que palavra amável dele. Ele é um doce, ele é lindo, ele é maravilhoso. É só, que delícia, parece o culto dele, parece que eu estou assim, no spa, que delícia. Eu saio de lá falando, vitória, 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 a semana de vitória, vitória. É isso que eu quero para a minha vida. Peraí, não. Meu pastor, ele fica pregando de sangue de Jesus, de cruz, de pecado, eu tenho que me arrepender, isso é muito duro para mim. Então eu vou para lá. 30% de evasão de igrejas devido a motivos como estes que eu estou falando para os irmãos. Olha que absurdo. Naquela igreja tem muita gente, tem mais gente do que aqui, eu vou para lá. O segundo motivo é que Jesus se recusou a ser um coach, né? Falar apenas palavras amenas. O cristianismo realmente não facilita, gente. Muitas igrejas vão embora, muitas pessoas vão embora das nossas igrejas, porque percebem que compraram uma falsa ideia, Paula. Quando disseram para a pessoa assim, ei, aceita Jesus, Ricardo, Jesus é maravilhoso, Jesus tem um plano para você. E a pessoa fala, opa, mas eu também tenho um plano para a minha vida, eu também me amo. Jesus, você está falando que esse Jesus aí tem um plano para a minha vida? Você não tem 3 desses Jesus aí não? Eu quero esse Jesus aí, bora? Demorou. E quando chega na igreja, a pessoa acaba encontrando um caminho estreito, uma porta mais estreita, acaba entendendo que Jesus não amaciava, não ameniza a sua palavra. Para nós, as palavras de Jesus são palavras doces, mas para muitas pessoas é amargo como fel, porque as pessoas não querem abandonar o seu pecado muitas vezes, querem viver na igreja camuflados como um número, como um Zé Ninguém, para poder alimentar os seus pecados, chegar aqui apenas curtir o oba-oba de uma igreja evangélica light, gostosa, mar de rosas. Jesus não é esse pastor coach que a gente vê por aí afora. E o terceiro motivo, Jesus não fez meu milagre. Jesus não fez o meu milagre. Jesus, eu vim na igreja e eu falei com o Senhor, eu vou vir, vou te servir se o Senhor curar o meu filho. Jesus não curou meu filho, hasta la vista, baby, fui. Jesus, o Senhor falou o pastor falou que as portas do emprego iriam se abrir e o Senhor não abriu, continuo desempregado, fui, tchau, sumi. As pessoas vão embora por isso. Pelo menos por esses 3 motivos. Será que você se identifica ou já viu isso acontecendo por aqui? Nesse ponto em que nós estamos no texto, Jesus ainda pode ganhar o povo, se ele for legal, ele pode ganhar o coração das pessoas. Mas veja o que Jesus diz no verso 48. Vá para o verso 48 comigo. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer da sua própria carne?
Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Os judeus interpretaram isso de uma forma literal, e disseram: opa, Jesus está falando de canibalismo? E os cristãos começaram a ser conhecidos como canibais, porque foi interpretado de maneira literal, obviamente equívoca, que Jesus está dizendo: vocês precisam me comer, vocês precisam ser canibais. E infelizmente o romanismo também perverteu essa doutrina, dizendo que os elementos da ceia, por exemplo, se transformam no corpo de Cristo e no sangue de Cristo, né? Então, pão se transforma em carne e o vinho em sangue, mas nós cremos que pão é pão, vinho é vinho. Jesus está dizendo aqui acerca da comunhão com o corpo dele, o abraçar não só das glórias de Jesus, mas abraçar o sofrimento e a crucificação de Cristo. Quando nós comemos e bebemos de Cristo, nós estamos nos identificando com Cristo na cruz. Você se identifica com Cristo na cruz? Você, Miriam, se identifica com Cristo estando crucificada com Ele, já antes da fundação do mundo? Você já foi crucificada com Cristo, já está ressuscitada com Cristo, mas enquanto está andando nessa vida, ainda leva sobre si as marcas de Cristo no seu corpo, sofrendo por Cristo, abraçando os sofrimentos, sem achar que isso é algo estranho, abraçando também as glórias e as delícias do Espírito. Você se identifica com Cristo? É isso que ele está dizendo. Você que tem comunhão comigo, você come e bebe do meu sangue. Verso 56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Jesus foi escandaloso para muita gente, porque Jesus diz: arrependa-se todos os dias. A mensagem de Jesus aqui, de domingo a domingo, é a mensagem que nós lemos toda vez que a gente abre a Bíblia: arrependa-se dos seus pecados todos os dias. Não é que nós nos arrependemos, Thalita, um dia. Aquele dia que eu fui lá na frente, levantei a mão, aceitei Jesus, pronto, estou salvo. Não é isso. Entendeu tudo errado. É um constante arrependimento. Lutero dizia: o cristão vive no estado de constante penitência. Nos arrependemos todos os dias. O pastor Marcelo vive pregando aqui. É um sangue que jorra todos os dias, lavando você todos os dias. Então nós precisamos nos renovar no Senhor todos os dias, nos arrepender todos os dias. Hoje de manhã eu acordei, abri a Bíblia, estava falando para Dalila e para minha sogra lá em casa, eu abri a Bíblia e disse: miserável homem que sou. O pregador dessa noite é um miserável, necessitado de Jesus. Se o Espírito Santo sai daqui, não sobra nada, carcaça vazia, mesmo, gente, mesmo. Eu conheço os 1000 infernos que existem dentro do meu coração. Se não é Cristo na minha vida, eu não sou nada. Eu preciso dele todos os dias, renovando a minha mente no Senhor todos os dias. Romanos 12, 2. E isso é ofensivo, não é não? Trazer essa palavra aqui é difícil, porque eu sei que para muitos aqui, essa igreja é uma igreja saudável. Nós temos muitas pessoas aqui que são verdadeiros espelhos para a gente, são referência para a gente. Mas eu sei que aqui também existem pessoas que precisam entender que Jesus, ele não alivia o discurso. Jesus, a palavra dele é escandalosa, ofensiva. Arrependa-se do seu pecado. Se você vê pregadores dizendo apenas: Deus tem um plano na sua vida, Deus te ama, venha como está, e para por aí, está errado. Nós precisamos completar, sim, a boa notícia, mas a má notícia precisa vir acompanhada da boa notícia. Entende isso?
E eu gostaria de fechar nessa noite, voltando ao texto de Lucas, onde nós iniciamos nessa noite. Lucas 14, verso 34. Lucas 14, verso 34. Você viu comigo no verso 25, né? Jesus diante de uma grande multidão, e ele vem com um discurso difícil, né? Depois ele fala que se você quiser seguir ele, você precisa calcular o custo do discipulado, o custo de seguir a Cristo. Aquele que constrói uma torre calcula, para que depois não zombem dele. Depois ele fala, né? Qual é o rei que indo para combater o outro rei não se assenta primeiro para calcular se ele vai dar conta de combater a tropa inimiga. E aí no verso 34, ele começa a falar de sal. Ele diz assim, no verso 34 de Lucas 14: o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está dizendo que o sal, ele tem um propósito que é de realçar o sabor da comida. Mas ele está dizendo que existe um sal insípido que não presta para nada. E se esse sal insípido, ele perde a sua serventia, ele só serve para ser jogado fora. Ele não serve para ser jogado nem no esterco. Jesus está dizendo, é como se tivesse um monte de esterco, e esse sal é jogado em cima do esterco. Jesus está dizendo, sai do meu esterco, você está atrapalhando o meu esterco. Porque o meu esterco, ele tem uma serventia. Se ele é jogado na terra, ele pode fertilizar, ele pode adubar. Sai daí, ô sal, você não tem serventia para mim. Mas o sal que salga, que produz, que realça o sabor, ele tem muito valor nas mãos de Deus. Eu trouxe aqui um salzinho. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu quero que você imagine o seguinte, que aqui nós temos um sal bom. É um sal que salga mesmo. O sal da feijoada de domingo. Eu vou colocar um pouquinho desse sal aqui, só a título de ilustração. Tem um pouquinho de sal aqui, esse é o sal de verdade. Você não está conseguindo nem ver aí de longe. Mas eu tenho aqui também um sal que não salga. Ele é insípido, ele não tem sabor, ele não presta. Ele presta apenas para ser julgado, segundo as palavras de Jesus, apenas para ser julgado fora. Uau, Jesus, pega leve. Jesus mais uma vez pegando pesado com essa parada. Só um instante. Vou ter que abrir aqui. Eu prometo não fazer bagunça aqui, tá bom, gente? Então observe comigo aqui. Nós temos um monte de sal insípido, um sal que não salga. E aí eu pergunto para você, qual que é a serventia disso aqui? Sabe para que serve isso aqui? Eu encontro um valor para isso aqui, uma razão disso aqui. Para que eu vire para o Joel e fale assim, olha o tamanho da minha pilha. Gostou, Joel? Qual que é o tamanho da sua pilha? Deixa eu ver a sua pilha de sal. Pastor Marcelo, olha o tamanho da minha pilha, ó. Bonita, né? Olha quanto sal eu tenho. Não salga, é insípido, não serve para nada. Mas olha o tamanho do meu sal aqui, o Betão, olha lá. Gostou? Você está captando o que eu estou dizendo, gente? Gente, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Eu vim nessa noite com muito temor e tremor. Porque são palavras duras de Jesus, eu sou só um mensageiro. Sou apenas um mensageiro, não tem nada a ver com isso aqui. E o que eu gosto dessa igreja é isso, porque o púlpito é central. Isso significa que a palavra é central aqui. Os louvores são cristocêntricos. Eu estou amando ver a igreja colocando hinos de uma forma contemporânea, de uma forma bem dos dias de hoje. Estou amando Cristo ser elevado aqui nessa igreja. A palavra é expositiva. Dificilmente eu perco uma pregação de domingo. Estou acompanhando o Instituto. Deus está fazendo uma obra maravilhosa aqui. Eu estou acompanhando. Mas infelizmente eu sei, meus irmãos, que o coração de algumas pessoas é tentado a viver o mundo cor-de-rosa naquela igreja ou no outro arraial, numa outra comunidade, onde não se prega a palavra de Deus de forma fiel. Prega aquilo que os homens querem ouvir, e isso vai dar um crescimento gigante.
e igreja que explode em crescimento através de metodologias carnais. Paulo diz a respeito desses falsos mestres, nós precisamos fazê-los calar. Ele diz isso em Tito. Então eu prego aqui para os irmãos hoje com o coração assim sangrando, porque eu vejo isso acontecendo lá na nossa igreja, e isso certamente está acontecendo aqui. Essa pilha de sal, ela é Babilônia. Em Babilônia, nós temos uma pilha de sal, uma igreja que quer construir um império, que quer chegar ao mais alto possível do céu, quer estender as suas dimensões na terra, quer causar impacto, quer ser popular. Acontece que em Babilônia é servida uma comida de péssima qualidade. Estávamos conversando sobre isso ontem. É gente que vai para certas comunidades, certas igrejas, porque a mensagem é doce como mel, como um pudim de leite moça. É uma mensagem gostosinha, e a pessoa vai atrás de sobremesa e fica se empanturrando com doce, sobremesa, uma pinguinha também de vez em quando, porque nós sabemos que em Babilônia a pinga deixa todo mundo alegre e assim, anestesiado, e que delícia, estou alegre e super anestesiado, quando na verdade essas pessoas estão indo para o inferno de forma anestesiada. Não quero dizer que não haja crente nessas igrejas, obviamente existem homens fiéis a Deus em todas essas igrejas espalhadas, mas infelizmente estão recebendo uma comida de péssima qualidade. E sabe o que vai acontecer, querida Igreja Batista Central? Em breve, muitas dessas pessoas retornarão, algumas serão novatas aqui, dizendo: ei, gente, eu vim aqui porque não aguentava mais, eu estou tendo uma diarreia bíblica, porque eu estou alimentando apenas de doce, eu preciso do bife, do arroz, o feijão, a saladinha, daquele suco de laranja, da salada de fruta, comida de verdade nutritiva que nós encontramos através de homens sérios que pregam a palavra de Deus. Chega de McDonald's, vamos comer certo, uma nutrição de verdade, Bíblia nas músicas, Bíblia na exposição da palavra, Bíblia nas células, nos pequenos grupos. Se prepare para receber crentes intoxicados, Hélio, crentes que não estão mais aguentando receber o que estão recebendo em outros arraiais. E eu encerro com João 6, versos 66 a 69. João 6, eu não vou abrir a Bíblia porque ela está repleta de sal. João 6, 66 a 69. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com Jesus. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Olha que maravilha. Gente, olha que legal, presta atenção, olha aqui para mim. Jesus viu a multidão indo embora, depois do discurso dele. Ele deu o sermão, esvaziou o salão, e ficou 12 ali. Imagine um pastor autocentrado, egoísta. Ele ia olhar para os 12 e ia vir como um patinho perto deles, tentando agradá-los, né? Todo mundo foi embora. Jesus não, ele não amenizou, ele não aliviou, ele virou: vocês querem ir também? Todo mundo foi embora, vocês querem ir embora também? Isso vos escandaliza também? E Pedro toma a frente de todos os 12 e diz: Senhor, para onde? Para quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu te pergunto, fecha os olhos, eu te pergunto essa noite: quem é você no meio dessa multidão? Por acaso você é como aqueles que se escandalizam diante das duras palavras de Jesus? Por acaso você é um daqueles que buscam a prosperidade física, material ou emocional? Por acaso você é aquela pessoa que não suporta ouvir falar de cruz e que você é um pecador necessitado de Jesus? Ou será que você é como aquele discípulo que diz: para quem iremos? Nós vamos para Ti, nós corremos para Ti, nós queremos Te abraçar, queremos pegar a cruz, a nossa cruz, e caminhar contigo.
porque certamente saindo daqui nós teremos cruzes esperando por nós lá fora e teremos que subir o monte para sermos crucificados contigo, Jesus. Senhor, essa é a nossa palavra, essa é a tua palavra, mas a nossa palavra para ti é: para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós iremos para ti, nós corremos para ti, Senhor Jesus. Tu és tudo que nós temos, tudo que nós precisamos. Nós não queremos alimentar o nosso ego, nós não precisamos de um pastor coach que nos anima, nos joga para cima, mas que não aponta os nossos erros, que não aponta a verdade do teu evangelho completo, pleno, revelado pelo Senhor Jesus Cristo. Nós queremos o Senhor e isso nos basta. Cristo nos basta. Que essa igreja continue caminhando de forma triunfante, como está, crescendo na tua palavra, crescendo na verdade, à medida da estatura de Cristo. Nós louvamos o Senhor, porque existem homens fiéis que decidiram, optaram pelo caminho estreito. Não a larga porta, não o largo caminho que leva para a perdição, mas a porta estreita, o caminho estreito que conduz para a vida eterna. É para lá que nós vamos. Obrigado por essa igreja amada, porque o Senhor tem cuidado e edificado a Igreja Batista Central de Lavras. E as portas do inferno não estão prevalecendo contra ela mesmo. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos por tudo que tu és. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, continuem firmes, porque o Senhor tem feito uma obra maravilhosa aqui, e eu estou muito feliz de ver o que Deus está fazendo no meio de vocês, amém?